Nesse terceiro dia, eu terminei de ler, porque eu me agarrei com ele de manhã até terminar, O Norte contra Sul, do Júlio Verne, que eu venho comentando, né, desde o primeiro boletim. E eu gostei. Eu só não cheguei a dar 4 estrelas para ele lá no Scooby. E eu não tenho o programa que me permitiria dar 3,5, porque eu acho que faltou um certo desenvolvimento de alguns personagens aqui, que eu senti falta. Que o Verne apresenta, mostra que esses personagens têm algumas características curiosas, mas depois ele não aproveita. Esses personagens atravessam a história e não são desenvolvidos. Como a figura do Pigmalião, por exemplo, e do Capataz, né, do Sr. Perry. O Sr. Perry até aparece um pouquinho, mas eu acho que ele poderia ter sido mais bem desenvolvido. Deveria ser, né? Porque eu acho que essa figura do Perry, né, que é o trabalhador da fazenda dos Burbank, ele seria uma daquelas figuras que ele até acredita na escravidão, né? Que é normal que exista uma escravidão. Mas até Aristóteles acreditava nisso, né? Pra gente ver. Mas ele não é uma pessoa nem cruel, nem injusta, nem má, né? Ele tem aquela visão. E aí teria sido interessante o Verne ir desenvolvendo esse personagem à medida que ele vai vendo, né? Como o Burbank liberta os seus escravos, né? Mesmo ele ainda estando em território sulista, ele é desafiado a isso. Isso vai criar problemas para o herói do livro, que eu já mencionei, né? Que é o fazendeiro de visão contra, né, contra a escravidão, mas vivendo nessa região que já está tomada pela ideologia dos sulistas, né, para aquela visão de manter a escravidão, que é o James Burbank. E eu achei que faltou desenvolver o capataz dele, né, o Perry, que eu acho que ele merecia mais ser mais bem desenvolvido, até para mostrar essa dualidade dentro da figura, que ele não é um homem desagradável, mas ele realmente acha que a escravidão é uma coisa natural. E a figura do Pigmalião, que também é uma figura que passa assim muito de leve na história. Você vê que o pouco que o Verne diz daria para ele ter criado, né, mais alguma coisa, mais episódios, né, episódios de algum destaque para nos mostrar o personagem. E isso não acontece. De um modo geral, né, como eu falei, tem personagens simpáticos aqui de primeiro plano, mas quando você olha bem, você nota que o Verne não os desenvolveu tanto quanto poderia, né? Eu acho, por exemplo, o Phileas Fogg no A Volta ao Mundo de 80 Dias mais bem desenvolvido, de forma até sutil, porque ele não passa parágrafos descrevendo, né, aquele inglês excêntrico, mas ele está mais bem desenvolvido através das peripécias da história. E aqui eu acho que faltou isso, desenvolver mais os personagens. Em termos de aventura, de corrida, de situações complicadas que, né, por um triz você acaba vendo que são resolvidas, é uma delícia isso aqui. Tanto que eu agarrei ele de manhã, eu li as últimas 97 páginas, né, naquela gana para saber como terminava, e terminei. Uma figura que se destaca aqui, que é muito simpática, que cresce na última parte, é a figura de uma das ex-escravas do Burbank, né? Que é uma mestiça, que é a Zerma. Eu fiquei imaginando a Halle Berry fazendo. Eu achei assim que se fizessem um filme, né, ficaria muito simpático, eu acho. Não sei ainda quem faria o marido dela, né, que é um mestiço também, que é o Marte. Muito bom. Ainda com só essas ressalvas que eu falei. Eu não consegui pegar a biografia do Conan Doyle hoje, até porque eu tinha resolvido pegar o Fantástico, que eu ia pegar ontem, mas não deu. Eu falei, né, que teve uns acontecimentos assim que eu não esperava que me tomassem o tempo que tomaram, então eu acabei não pegando o Fantástico ontem. Mas aí eu comecei hoje o Fantástico, a Terra das Fadas. É que eu levei ele pro trabalho, ele tá com essa capinha aqui, lindíssima, maravilhosa, que uma colega de trabalho fez, né, a Ana Lúcia. Ela é uma artista. Ela fez uma pra ela e fez uma pra mim, né? Eu não pedi, ela fez, eu fiquei assim babando em cima. E aí eu comecei a ler Fantásticos do George MacDonald. Só que eu tô bem no princípio, porque a gente teve movimento na biblioteca hoje. Eu não esperava, né, sendo uma semana morta,
com tanto feriado, com recesso na sexta-feira e tudo, mas teve um movimento. Não muito, mas teve. Inclusive, a gente teve a visita da diretora 2 vezes lá no nosso espaço da biblioteca. Eu e a Verinha, que é a agente de leitura da gente, né? Que ela é maravilhosa, a Vera. E aí, conversa vai, conversa vem, eu acabei lendo pouco, né? Eu cheguei só na página 28. Talvez eu termine esse capítulo aqui para não largar ele pela metade, porque eu tô no capítulo 3. Mas a linguagem do George MacDonald é uma coisa para se notar, é aquela linguagem assim bonita, né? Aquela linguagem apelando para os efeitos de luz nas coisas, na natureza, nas folhas das árvores, né? Como é que a luz se move, como é que o céu está, qual é a cor da terra, é uma linguagem muito bonita, né? Eu já li outras coisas do George MacDonald, mas eu não sei se ele não escreveu da mesma forma os outros, que são bons, né? Os outros 2 livros que eu li dele, que é A Princesa e o Goblin e A Princesa... Tem até lá na escola, eu já comentei aqui num vídeo antigo de livros. Eu esqueci agora, que ela não tinha peso, né? Era uma figurinha que não tinha peso. Eu esqueci o título. Tem lá na biblioteca da escola. Mas eu não sei, talvez eu esteja mais sensível a isso, ou ele tenha escrito de uma outra maneira, né? Apelando mais para essa questão visual e da poesia nas luzes, nas cores, na natureza. E eu tô achando a linguagem bastante poética em Fantásticos, né? E ele consegue criar esse clima de fantasia logo no princípio. Ele cria a primeira cena e eu não imaginei, eu achei que aquilo não ia funcionar da maneira como ele coloca, tão abruptamente. Mas funcionou. Você se convence daquilo que ele está contando. Não soa falso. Apesar dele ter feito assim, pá, ele praticamente te joga dentro do fantástico logo no começo. E eu achei que pela maneira como ele coloca, né, a situação que ele cria para eclodir o fantástico logo no primeiro capítulo, de repente na mão de um outro autor soaria falso. Soaria assim, inverossímil. Você não ia embarcar na fantasia do autor. Mas eu consegui embarcar desde o princípio. Estou gostando, mas eu estou na página 28 e ainda é muito cedo para falar. E cheguei do trabalho hoje e me entregaram na portaria o que o correio trouxe para mim, que foi 4 livros, gente, 4. De uma das minhas escritoras favoritas, que já tem 2 vídeos resenha dela aqui no canal e um vídeo sobre ela, que é a neozelandesa Ngaio Marsh, autora de romances policiais, né, na linha da Agatha Christie. E isso aqui é presente da Jaqueline Oliveira, que eu não esperava. A Jaqueline não me deu nenhuma pista que ela ia me mandar essas coisas que ela já tinha posto no correio. Que são edições portuguesas, porque você não encontra esses livros em edições brasileiras. Ou quando você encontra algum, é assim, lá no sebo, né? Um sebo perdido lá, bem velho, né? Essas edições recentes são traduções portuguesas, edições recentes da Ngaio Marsh. E aí eu dei 2 gritinhos logo que eu abri o pacote e eu só tenho uma coisa a dizer a você, Jaqueline. Você é demais. Você é demais. Muito obrigada mesmo. E os livros são esses aqui. Morte no Teatro. Existe uma tradução brasileira antiga chamada Entra o Assassino, que é a segunda aventura do inspetor Roderick Ailene. O segundo, eu não tenho esse livro. Champanhe Assassino. E todos esses 2 aqui, que são do princípio da carreira do Ailene, são os livros, vamos dizer assim, antes da Agatha Troy, né? Antes do grande amor da vida do detetive. E aí tem esses outros, que já são posteriores, que é Tão Negro Como o Pintam e Uma Vez em Roma. E eu tô assim, louca para mergulhar neles, mas eu acho que eu vou ter que me segurar um pouquinho até a maratona acabar. E é só.